Outras coisas do Ciro que eu acho interessante, né? E eu tô cada vez mais de saco cheio do liberalismo nisso, é o papo da reindustrialização. É o papo da... Porque não dá pra... Assim, a gente já falava isso e toda vez... Eu tava comentando com você. Toda vez que eu falava isso com amigos liberais, eu quase apanhava. Me falava, Renan, você é o... Chamaram de Bresser Pereira. Bresser Pereira. Né? Cara, eu não sou o Bresser Pereira. Assim, essa questão de burocracia, legislação trabalhista, impostos, meu... Eu sou o Rafael de Ideias Radicais nesse ponto. Entendeu? Então não tem Bresser Pereira nenhum. Agora, sim, é estupidez falar de uma política de incentivo para que você consiga aumentar a sua capacidade produtiva, diminua a sua dependência externa e gere valor agregado. É uma estupidez que o seu país seja orientado para isso. Por que a gente vai ser orientado se não for para isso? A gente não é, assim, um país de 20 milhões de habitantes, que pode ter um turismo. Nós não somos um país pequeno, a gente não é um entreposto comercial, exatamente. A gente não é uma potência financeira. Na prática, o Brasil é o país do agro. É um país do agro. E olha, você falou o seguinte... É uma fazenda grande. É uma fazenda grande. E tem uma coisa, existe uma burguesia daqui de São Paulo que quer ser uma City London, uma Nova York, inteiro, vamos dizer assim, um capitalismo financeiro aqui. E aí ele quer ser assim, São Paulo ser uma ilha de um capitalismo financeiro num país gigantesco que no máximo é um fazendão. Isso não tem o menor sentido. Isso não tem sentido. Então assim, a gente tem uma pequena burguesia que ganha muita grana e influencia demais na tomada de decisão de política econômica num país desindustrializado. Aí aqui a Faria Lima quer ser Wall Street, quer ser lá a City London. E o resto é que se foda. É por aí, né? Agora sim, e assim, a gente brigou muito com a Faria Lima, me parece que assim, as posições econômicas tomadas em todos os últimos governos obedecem ao ditame dessa galera. E cara, porra, eu não consigo pensar outra maneira. Industrializar, gerar valor agregado. A gente já conseguiu fazer antes, por que a gente não consegue agora? É uma pergunta que eu faço, cara, não é uma pergunta idiota. Sim. Caralho, nós não somos tão incapazes, afinal de contas nós fomos muito competitivos. E nós não só substituímos importação, a gente exportou pra caralho produto industrializado dos anos 60, 70. Esse é o cerne da argumentação deles do Projeto Nacional de Desenvolvimento. É que isso aconteceu no Brasil em um período. E por que não acontece mais? Deu certo, houve crescimento. Você veja, o crescimento do Brasil foi uma coisa peculiar, né? Porque teve crescimento com Getúlio, teve crescimento com os militares, teve crescimento com Juscelino, ou seja, a gente cresceu na democracia, a gente cresceu fora da democracia, a gente cresceu em duas ditaduras diferentes. O fato é que cresceu. Cresceu na ditadura cujo ministro era um liberal, que era o Roberto Campos, cresceu 11%, 10%, quando o Roberto Campos estava à frente da economia brasileira, e era um liberal. Note bem, o liberal criou o BNDES. Né? Pra você ver como as coisas são mais complexas. Porque hoje você fala de BNDES e as pessoas olham, é uma atrocidade. Mas quem fez foi o Roberto Campos. Então, esse modelo funcionou. Se ele funcionou, dá para tentar, não digo copiar, mas ver o que foi feito. Tentar reproduzir algumas coisas. E assim, todo mundo dá o exemplo da Coreia. O próprio Ciro dá um exemplo errado da Coreia. O Ciro só fala de um aspecto do crescimento da Coreia e eu acabei esses dias, por curiosidade, me debruçando muito sempre da Coreia. Né? A Coreia era um misto de desregulamentação, pouca assistência social, mercado bastante fácil para contratação, demissão, abertura de empresas, pressupostos liberais, que, sei lá, a galera dessas páginas de liberalismo vai ficar postando. Só que havia um direcionamento do Estado coreano para ver um desenvolvimento econômico, começava a fabricar barco, que aliás, é impressionante como todas as potências asiáticas no século XX começaram a fazer barco grande. Começa a fazer navio. Sabe, Japão, China, Coreia, começa a fazer barco. Se eu não me engano, alguém me corrige aí, vê se a Samsung ou alguma outra ali fazia barco também. Sempre isso, uma grande indústria siderúrgica e tal. E dali vai indo para outras e vai diversificando, indústria automobilística, agora eletroeletrônico e tal. Caralho, você combina certas coisas. Então, não é nem o que o Ciro fala completamente e não é também o que os outros falam completamente. Eu acho que tem que ter uma política disso. A não ser que alguém me provar, você não precisa reindustrializar país nenhum. Você não precisa de indústria para você ter um país que gere renda, população produtiva, gere dinheiro, gere superávit e esporte. Se você conseguir provar, não, existe uma outra coisa que você faça, sei lá, a gente vai ser um país de software. Não vai, porque pra você ter um país de software, na verdade você tem tecnologia de ponta. No Brasil não tem nem a básica. Sim. É o que você fala sempre. O Brasil não faz bobina, velho, você é um país de software. Então, assim, se não tem, meu velho, vamos fazer o que a gente já conseguiu fazer antes. Não é possível. Assim, é ridículo. E outra coisa que também tem que falar pra galera.
Mesmo o agro é altamente subsidiado e o agro brasileiro, ele existe como um planejamento do Estado brasileiro. Frentes pioneiras, Embrapa. Gente, isso não brotou do nada, entendeu? Houve uma política de Estado e o Brasil sobrevive hoje como país mediante uma política de Estado. Inclusive as nossas exportações de grãos e minério, este último ano, dispararam para a China, mas dispararam. E, cara, em cima de um modelo, e houve intervenção nisso. E não tô falando que toda intervenção é boa, não. A maior parte das intervenções do Estado no Brasil são horrorosas. Mas a gente tem que sair um pouco daquela cabecinha infantilóide liberal que nós já utilizamos antes e começar a procurar caminho. Porque senão a gente vai ficar só discutindo as mesmas coisas. Discutindo as mesmas coisas não avança. Agora, a dificuldade principal também dessa agenda que você falou é que ela envolve o antagonismo contra diversos segmentos e uma posição ideológica difícil de ser conciliada. Por quê? Porque o Ciro, por exemplo, você falou, o Ciro ele desconsidera o aspecto de desregulação das relações de trabalho, de menor seguridade social, de modernização da CLT, essa coisa toda. Ele desconsidera isso. Por quê? Porque ele fala, essencialmente, para um auditório de esquerda, em que falar desse tipo de coisa é problemático. Então ele precisa se ater ao modelo getulista, porque ele está falando para essas pessoas. E com isso ele perde o voto dos liberais, né? Perde o beneplácito, digamos assim, do mercado financeiro, que não gosta dele, e vai ficando falando para esses setores e com esse viés. Se a gente entra numa discussão dessa, o que você falou, a gente vai enfrentar os liberais, vai enfrentar o sistema financeiro, vai enfrentar todas as esquerdas, vai enfrentar os nacionalistas que não querem fazer essa desregulamentação das relações trabalhistas. É assim, é a posição mais difícil incômoda de todas. Porque é aquela posição que você atrita com todos os segmentos possíveis. Isso sem falar que você vai também atritar com as corporações, vai atritar com o trabalhador em si, que vai sentir que qualquer tipo de mudança na relação trabalhista dele é a perda de um direito, né? Então, assim, não é fácil, não é fácil. Uma posição dessa teria que dar resultados muito rapidamente, de início. Acho que assim, nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, o resultado já tinha que ser palpável para as pessoas verem que a vida delas está melhorando. Perfeito. Porque isso, você tendo um resultado palpável e tendo muita autoridade quando você chega no poder e mostrando esse plano antes para a sociedade ver e tal, pode ser que você consiga. Porque houve no Brasil uma coisa extraordinária que foi um relativo apoio à reforma da Previdência, quando aconteceu. A reforma da Previdência não suscitou um ódio generalizado na época. Por quê? Porque as pessoas imaginavam, e houve esse momento aqui, que as reformas introduzidas pelo governo Temer poderiam dar certo em alguma medida. E isso não aconteceu. Opa! Galera, algo assim, eu não vou entregar qualidade pra vocês também não entregam o like, né? Eu tô nem pedindo dinheiro, tô pedindo like, a porra dos dedinhos, tec,